Então, agora sim, gravando aqui. Bom, então o que acontece? A gente... Vocês estão vendo aqui já a minha tela? Sim, ok. Deixa eu pegar aqui o Código Civil. Sim, já. Sim, aula 4, negócio jurídico. Muito bom. Bom, então é justamente isso. Hoje a gente está na aula 4, né? A gente vai começar nossa abordagem pelo artigo 104, tá? Porém, eu quero só relembrar vocês que a gente parou, de fato, no artigo 103, quando a gente tratou na aula passada, até o fim, os bens públicos, né? Então, para retomarmos, né, para a gente poder entender onde que a gente está, eu acho que é interessante que a gente venha aqui no índice para vocês verem onde a gente está situado. Que não está abrindo aqui. Ó, não faz mal, eu vou passando para vocês aqui. Então, a gente começou fazendo a parte geral. Em Direito Civil 1, vocês estudaram até o artigo 79, se eu não me engano, né? E hoje a gente vai voltar aqui, a gente vai falar sobre esses 4 artigos novamente. Isso por quê? Porque é necessário que a gente faça uma pequena revisão do que se tem como capacidade civil, uma vez que o artigo 104, que é o artigo que a gente vai trabalhar hoje, né? Então a gente começou no 79 e a gente já está aqui no 104, né? Ele vai falar sobre a validade do negócio jurídico. Mas antes de falar sobre negócio jurídico, antes de a gente conceituar o negócio jurídico, eu queria com vocês que vocês me dessem hoje o que vem à cabeça de vocês, a primeira coisa que vem à cabeça de vocês quando a gente fala de negócio jurídico. Quem pode me ajudar? Se eu falei sobre negócio jurídico, o que quer dizer isto? Uma compra e venda entre pessoas? Esse seria um exemplo de um negócio jurídico. Contrato? Um contrato, portanto. Pode ser qualquer contrato. Pode ser um contrato de doação, um contrato de compra e venda, um contrato de comodato, qualquer contrato. E seria Contrato de só aluguel isso? também? Aluguel também. Seria só isso? Um negócio jurídico? Abertura e fechamento de uma empresa? Abertura e fechamento de uma empresa. Por que seria um negócio jurídico, uma abertura e fechamento de uma empresa? O que você me diz? Por que você usou isso como um exemplo, por exemplo, para nos trazer? É porque é um fato relevante para o direito e por ele ter que ser regulado, não é? Muito bom. Olha que legal. Com essas pequenas sugestões, a gente vai começar a construir o nosso conceito. Foi legal, Alessandro. Eu gostei da sua definição. Mas o que acontece? O negócio jurídico, ele nasce de uma coisa chamada fato jurídico. Vocês estão vendo aqui na tela. E a gente tem fatos jurídicos em sentido amplo, né? E depois a gente vai falar deles em sentido estrito. Mas vamos falar agora do sentido amplo. O que são fatos jurídicos, né? Fatos. Todo fato, humano ou não humano, né? Que seria fato da natureza, ele pode eventualmente ter repercussão jurídica. O bem da verdade é que quando a gente age ou quando a gente está no meio, inserido num meio ambiente, todas as coisas que acontecem são caracterizadas como fatos. Então, por exemplo, se eu sair hoje, agora, para caminhar na rua e cair uma folha de árvore na minha cabeça, nós estamos diante de um fato.
Agora, não é objeto do nosso estudo este fato porque ele não produziu nenhum efeito. Simplesmente foi um fato da natureza. Eu sabia que passando embaixo de uma árvore podia cair uma folha na minha cabeça, mas essa folha é leve, ela não me machucou, ela não produziu nenhum efeito relevante para o direito. Diferente seria se eu tivesse passando e a árvore caísse na minha cabeça porque a prefeitura não faz a poda adequadamente, porque a prefeitura não dá uma manutenção, e isso poderia ter me matado, poderia ter me machucado, e isso surgiria eventualmente um dever de indenizar, né? Então, o fato que a gente vai estudar, o fato que a gente vai chamar de fato jurídico, é aquele fato que tem uma relevância para o direito. Todo fato que não tiver relevância para o direito, que não produzir um efeito jurídico, ele não necessariamente precisa ser objeto de estudo. Ele só vai ser objeto de estudo quando a gente estiver diante de um fato que haja alguma consequência, que gere ou que produza alguma consequência. Tinha uma aluna que estava com a mão levantada. O nosso combinado na nossa aula é o seguinte: quem precisar falar pode me interromper sem problema nenhum, tá? Então, às vezes não dá tempo de eu ver a mãozinha levantada, mas você pode tomar a palavra que eu te ouço sem problemas, tá? O importante é só que a gente fale um de cada vez, e aí se você sinalizar que você quer falar, abre o áudio e aí eu dou a palavra para você. E se quiser, pode retomar. Bom, e aí a doutrina ela faz uma separação entre fatos naturais e fatos humanos. Vocês estão vendo isso na minha tela, correto? Muito bem. E aí agora a gente primeiro vai estudar os fatos naturais, né? Que são fatos ordinários. O que é ordinário? Quando a gente fala que algo é ordinário, quando eu era pequeno, eu tinha um entendimento de que ordinário é uma coisa que não vale nada, que não tem valor, uma coisa que seria desprezível. E eu não sei por que eu tinha se era cultural, se era... isso daí era inclusive um xingamento, né? Eu queria xingar uma pessoa, eu falava, sou seu ordinário. Mas o ordinário para o direito é aquilo que é normal, é aquilo que é corriqueiro, é aquilo que é esperado. Esse é o significado dessa palavra ordinário para o direito. Então, o que é uma coisa esperada por nós, uma coisa natural, uma coisa que a gente já imagina que possa acontecer, ou seja, eu posso prever que vai acontecer isso? O nascimento, a morte, né? Tudo isso a gente tem como um fato que é relevante e possui repercussão jurídica, porque afinal, com o nascimento de uma pessoa natural, a gente tem o início da personalidade jurídica. Vamos ver se o que eu estou falando é isso mesmo? Está lá no Código Civil, lá no início. A gente vai voltar, se eu não me engano, esse daí é o artigo 2. Aqui, ó. A personalidade civil começa com o nascimento da pessoa, começa com o nascimento com vida. Tudo bem, a lei põe a salvo os direitos do nascituro, mas a personalidade ela começa com o nascimento.
Então, é um fato relevante quando uma pessoa nasce? É esperado que pessoas nasçam, ou isso é uma coisa extraordinária? Não, é esperado. E qual a outra certeza que a gente tem na vida? A gente tem a certeza da morte, né? Então, a morte, ela é algo que também é previsto, né? Então, diz o artigo 6º que a existência da pessoa natural, ou seja, a sua personalidade jurídica, termina com a morte, né? Então, vejam que a vida, o nascimento e a morte são dois fatos dois fatos ordinários, fatos naturais, que são caracterizados como fatos naturais, fatos ordinários. Muito bem, ao passo que também consideramos fatos naturais extraordinários, né, aquilo que não se espera de uma maneira corriqueira. Ou seja, é algo que acontece, mas é anormal. Por exemplo, se a gente for pensar num raio que caia sobre uma casa, sobre uma árvore que caiu, uma forte tempestade que produziu um alagamento, todos esses são fatos naturais, provenientes da natureza, mas são extraordinários. Então, por exemplo, se eu disser para vocês que eu irei na nossa super aula, no dia 15 de setembro, na faculdade, e começaremos às 19 horas. Nesse dia, uma forte chuva assola a cidade de São Paulo, 19h30 eu não chego, 20 horas eu não chego, 20 horas e 30 minutos, ainda nada, nenhuma notícia de mim. 21 horas vocês decidem ir embora. Eu falo, poxa vida, o professor Carlos Gabriel pisou na bola com a gente, né? O professor ficou de nos dar a aula e simplesmente nem apareceu. Ora, o meu combinado com vocês era de ir, mas um fato extraordinário aconteceu, um evento da natureza, que me impediu de cumprir com esse compromisso. Portanto, a gente vai ver lá depois, em Direito Civil 3, quando estudarmos responsabilidade civil, vocês vão ver que isso é uma excludente da minha obrigação, né? Então, eu poderia arguir que um fato extraordinário, consistente numa chuva muito forte, num alagamento, seria uma causa de eu não cumprir com a minha palavra. Alguém quer falar alguma coisa? Ouviu algum barulho? Não? Então tá, então vou seguir. Muito bem, nesse sentido, pessoal, a gente tem, em sequência a esse estudo, os fatos humanos que podem ser divididos em dois grupos. Nos fatos e atos lícitos e nos fatos, atos ilícitos. Aí eu quero perguntar para vocês. Primeira coisa, até aqui, vocês entenderam fatos naturais, ordinários, extraordinários? Sim. Muito bem. Sim, entendi. Todos esses fatos naturais, ordinários e extraordinários que eu mencionei produzem efeitos jurídicos. Portanto, seria objeto do nosso estudo de direito civil. Tá? Portanto, quando a gente tem o nascimento, a gente tem lá um ponto de partida no artigo 2º. A gente tem o falecimento, a morte, a gente tem também um ponto de partida, artigo 6º. Os fatos extraordinários, que eu também mencionei, caso fortuito, força maior, vai ser tratado pelo direito civil também.
Então, é objeto do nosso estudo. Agora, pode acontecer um fato natural, ordinário, que não tem nenhuma relevância para o direito? Pode. Caiu a folha em cima da minha cabeça. Nenhuma relevância. Não precisamos estudar isso, não causou dano, num fato, simplesmente um fato natural, esperado, e que não cabe, não há necessidade de estudarmos de uma maneira mais profunda. Bom, então isso ficou entendido. Agora a segunda coisa que eu quero perguntar para vocês. Quando eu falo para vocês sobre ato lícito e ato ilícito, o que é que vem na nossa cabeça? Vem crime, não é? Sim ou não? Sim. Se eu disser para vocês que não são crimes os atos, fatos ilícitos, vocês acreditam, vocês ficam surpresos? O que é que vocês pensam? Eu não acredito não, professor. Porque creio eu que um ato ilícito deve ferir alguma norma, né? Sim. Eu também, professor. Mas aqui o que eu preciso ressaltar para vocês? Eu sei que o professor de direito penal... Quem é que dá direito penal para vocês? Laerte. Professor Laerte. Eu sei que o professor Laerte, ou ele já falou, ou ele vai falar sobre isso. Mas eu tenho que deixar inequivocamente vocês cientes de que crime é uma coisa e ato ilícito é outra, tá? O ato ilícito, o Código Civil define para a gente o que é. Vamos dar um pulinho lá no artigo 186. E aí eu preciso fazer mais uma ressalva para vocês. Pode ser que tenha um aluno que fale assim, caramba, professor, o senhor falou que o senhor ia continuar do artigo 104, o senhor foi para o artigo 1º, foi no 2º, foi no 6º, vai voltar para o 3º, mas agora foi no 186. Sim, por quê? Porque é justamente o que a gente falou aquela hora que o professor Thomas estava com a gente. Não existe uma pré-requisitos. Eu vou ter que falar para vocês de coisas que vocês ainda vão aprender e eu vou ter que falar para vocês de coisas que vocês já aprenderam. E a gente vai falar sobre isso porque a gente precisa ir, à medida do avançar do nosso curso de graduação, não só desse curso do 2º semestre me refiro, mas de todo o curso de Direito, a gente precisa ir conectando para vocês todas as partes do nosso grande quebra-cabeça. Porque senão bastaria que a gente fizesse um estudo de leitura do código do primeiro artigo até o último, né? Mas, na verdade, os artigos eles dialogam. E eu vou mostrar para vocês que daqui do 186, a gente vai pular para o 927. Olhem só. Aqui no 186, o código está falando o seguinte, ele está definindo ato ilícito. Então, quando você quiser uma cola boa para a prova, para definir o que é um ato ilícito, vai lá no 186. O 187 também, tá? Mas o enfoque está aqui no 186. É o seguinte, aquele que, ou seja, todo aquele, qualquer pessoa que fizer o seguinte, seja ela por uma ação ou uma omissão, tem que ser uma ação ou omissão voluntária. Negligência ou imprudência, tá? Então, uma pessoa que agir ou deixar de agir voluntariamente com negligência ou imprudência, ou seja, uma pessoa que agir com culpa, tá? Toda vez que eu falar sobre negligência ou imprudência, eu estou falando de culpa. Não estou falando de intenção, tá? Culpa é ausência de diligência e ausência de prudência, tá? Que é o contrário de negligência e imprudência. Então, toda vez que uma pessoa agir com culpa ou não tiver
observado a negligência, ou tiver sido negligente ou imprudente, e essa pessoa violar direito e causar dano a alguém, tá? Ao outro, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, desta leitura, a gente pode dizer o quê? Que toda pessoa que causar dano a alguém, ela comete um ato ilícito. Então, ato ilícito é todo dano, ou melhor, toda ação que causa dano a alguém. Tá? Em resumo, seria isso. Bom, depois o artigo 187 vai falar que o ato ilícito também é aquele que ocorre quando uma pessoa exacerba, né, os limites do seu direito, né? E aí os limites impostos pelo fim social, pela boa-fé, pelos bons costumes e tal. Aí o 188 vai falar que não são atos ilícitos aqueles praticados em legítima defesa, né, e tal. Isso não é o nosso interesse agora. Tá? O nosso interesse agora é dizer para vocês, olha, se a pessoa cometeu um ato ilícito, qual que é a consequência que a lei nos traz? Está lá no artigo 927. Ou seja, a consequência para quem causar um ato ilícito é o dever de reparação, é o dever de indenizar. Portanto, aquele que por ato ilícito causar dano ao trem, fica obrigado a reparar. Essa é a consequência. Diferentemente do direito penal, cuja consequência é uma pena, tá? A gente tem no direito civil a consequência como sendo a possibilidade, ou melhor, o dever de reparar. Dúvida aqui, pessoal? Não. Agora eu quero que vocês me deem um conceito do que é crime. Vocês já estudaram isso? Sim. Então me falem o que é o conceito de crime que vocês sabem. Vamos construir uma ideia. Matar? Esse é um crime, mas eu quero o conceito. O que é crime? Um ato falho com culpa. Um ato falho com culpa? Quando ele tem a intenção, né? Ah, então vamos lá. Culpa é culpa. Intenção é intenção. O professor deve ter falado que intenção no direito penal é o dolo. Já ouviram essa palavra? Crime doloso e crime culposo. Já. Sabe quando a gente vê muito isso, quando tem lá no jornal alguém que alcoolizado atropelou outra pessoa. Vocês lembram disso, de ver isso na notícia? O jornalista fala assim, olha, o fulano foi preso, mas foi indiciado pelo crime de homicídio culposo, ou seja, sem intenção de matar. Não, ele foi indiciado pelo crime de homicídio doloso, aquele que tem intenção de matar. Lembram-se disso? Sim. Mas eu acho que o conceito que o professor trouxe para vocês não é esse ainda. Vamos ver se tem mais alguém que sabe. Se não tiver lei, não tem crime. Se não tiver lei... É toda omissão humana. O crime... vamos lá. Primeiro falar sobre a lei. Né? Crime é tudo aquilo que infringe? Toda aquela pessoa que infringe a lei? Qual lei? Tem uma lei específica para ser crime. A lei do... A primeira, eu acho que é a lei dos direitos fundamentais? Não.
Não? Será crime? Então eu vou ajudar vocês nessa questão, tá? Crime é uma atitude que pode ser cometida por uma pessoa que viola a lei penal, é isso? Exatamente. Ou seja, para ser crime, eu tenho que violar uma lei penal. É um ato infracional, então. Não, ato infracional é um crime cometido por uma pessoa menor de idade. Ao invés de eu chamar de crime, eu chamo de ato infracional. Ou seja, os menores de idade cometem atos infracionais. Os maiores de idade cometem crime. Meramente conceitual, tá? A ação é a mesma. Matar alguém. Se for maior de idade, cometeu crime. Se for menor de idade, cometeu um ato infracional. Professor, o conceito de crime seria material, que é a conduta por ação ou omissão causando lesão, a parte formal, que seria tipificada em lei, que é o artigo 1º do Código Penal, que toda infração que comina a pena e não há crime sem lei anterior que o defina, e o analítico, né, que é composto pelo fato típico, ilícito e culpável. É isso? Exatamente. Esse deve ter sido isso que o professor explicou para vocês. Na verdade, eu tive isso no meu curso técnico de serviços jurídicos. Eu não estava ainda quando o professor começou a dar aula de direito penal, eu entrei agora. Ah, que legal. Bom, que bom que você foi bem no teu curso. Mas é isso. A gente tem 3 aspectos ou 3 conceitos de crime, né? Um é o formal, outro é o material, outro é o analítico, tá? Mas, em linhas gerais, a gente pode dizer o seguinte, que crime é toda ação, é toda conduta humana que contraria ou que está descrita no Código Penal, que contraria não, que está descrita no Código Penal como sendo uma atitude antijurídica. Vamos olhar o Código Penal para vocês ficarem mais... Como eu senti um pouco de dificuldade, deu uma patinadinha aí, eu vou passar para vocês o Código Penal, para vocês... Eu acho que nessa aula aí eu faltei, viu? É? Eu acho que nessa aula aí eu faltei. Então tá. Então abafa, como diz a Luciana Gimenez, abafa o caso. Professor, você pode repetir o que você falou, que o conceito de crime tem 3 formas, é formal, analítico e o que mesmo? O conceito formal, um conceito material e um conceito analítico. Ah, tá bom. Tá? Professor, o Laerte ele explicou, só que em vez de ser analítico, ele colocou sociológico, né, pra gente. Ele passou dessa forma. Cada um segue uma doutrina, mas o conteúdo o nome é outro, mas o conteúdo é o mesmo, tá? Mas o que eu quero? Eu não quero me aprofundar, mas como eu senti que vocês deram uma pequena patinada, eu vou dizer para vocês o seguinte, linhas gerais, tá? Vou até para vocês me verem um pouco, eu sinto falta desse calor humano. Professor, seu áudio está bem baixo. Ah, tá. Agora melhorou, né? Eu tenho que ficar segurando aqui. Melhorou, certo? Sim. Tá. Então, vamos lá. Código Penal, pessoal, ele é dividido em 2 partes. Igual o Código Civil. Parte geral e parte especial. Essa é a divisão do Código Penal. A parte geral, que é toda essa daqui, até o artigo 121... Peraí. Até o artigo 121, vai tratar de várias regrinhas de interpretação da norma. É como se a gente tivesse uma lei de introdução do Código Civil, só que é do artigo 1 ao 20. Vai falar de prescrição, vai falar de decadência, fala de perdão judicial aqui no 120, causas impeditivas de prescrição, e assim vai, tá? Do primeiro até o artigo 120. Né? Depois vocês vão começar a estudar... Professor, licença. Pois não. Você está compartilhando sua tela?
Não tô. Não? Tá Não, bom. mas eu posso, tá? Ok. Então, vamos lá. Então, assim, ó, da parte 1, então, até a 120, você tem isso aqui, tá? É uma parte mais teórica de como funciona o regramento penal, tá? E não é de processo, mas como funciona a interpretação do direito material. A partir do artigo 121, a gente começa a ter os crimes em espécie. Ou seja, o primeiro crime que a gente tem aqui é matar alguém. Vamos analisar esse crime aqui, tá? Matar alguém, homicídio simples, né? Então, o que é isso aqui? Ele está descrevendo uma conduta humana, que no caso, a gente sabe que matar alguém é uma conduta desumana, né? Mas é uma coisa, é uma ação humana antijurídica, ou seja, a gente não deseja que as pessoas saiam por aí matando as outras, correto? A gente não quer, inclusive, nem que os animais morram, né? Então a gente não quer que uma pessoa mate um cachorrinho, mas matar um cachorrinho não está escrito aqui. Então, teoricamente, pode. Por que não pode? Porque tem uma outra lei que diz que não pode matar os animais, tá? Mas no Código Penal a gente tem aqui um conjunto de condutas que a gente vai chamar elas de condutas típicas e antijurídicas. Ou seja, por que é típico? Porque o Código prevê expressamente essa conduta. Ou seja, é como se tivesse escrito assim, ó, não se deve matar ninguém. Mas ele resumiu em simplesmente matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Se o homicídio, ou seja, se você matar mediante paga ou promessa de recompensa, por motivo fútil, por emprego de veneno, fogo, traição, emboscada, reclusão de 12 a 30 anos. Se o crime for cometido contra a mulher, em razão de ela ser mulher, a gente vai chamar isso de feminicídio, a gente vai ter aqui uma pena de 12 a 30 anos. E assim o código vai avançando. Até que ele muda e ele vai falar assim, olha, agora eu não vou mais falar sobre nada relacionado ao homicídio, mas eu vou falar sobre lesão corporal. Ou seja, ofender a integridade corporal ou a saúde de alguém. Ou de outrem. Alguém que não seja você, o outro, outrem, tá? É o que quer dizer outrem. Ele está falando aqui, pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Ou seja, eu dou um murro na cara de uma pessoa. Eu estou ofendendo a sua integridade corporal? Estou. Não quer dizer deixar uma pessoa com olho roxo, com braço roxo. Eu, por exemplo, eu pratico jiu-jitsu. E eu, de tempos em tempos, eu torço o braço de alguém ou alguém torce o meu braço. Isso seria uma modalidade de lesão corporal? Sim. Por que não é? Porque, como a gente está praticando um esporte de contato, isso pode acontecer, portanto, não é crime. Depois vocês vão ver isso com o professor Laerte, por que isso não é crime, mas eu estou adiantando para vocês. Mas se eu pegar um braço de um aluno e torcer o braço desse aluno, eu estou ofendendo a integridade corporal desse aluno. Não quer dizer que eu deixei ele com olho roxo. Portanto, esse crime aqui, basta que a gente haja uma ofensa à integridade corporal. E aí eu não quero mais falar agora de integridade corporal. Vou passar lá para frente, vamos falar de uma outra coisa. Vamos ver aqui, ó. Divulgação de um segredo, artigo 153, olha que legal. Ó. Divulgar a alguém, sem justa causa, conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial,
de que é destinatário ou detentor e cuja divulgação possa produzir dano a alguém, a outrem, a alguém que não você. Vocês sabiam que isso era crime, pessoal? Contar segredo? Fazer fofoca? Não sabia não. Pois é. Tá vendo? Vamos outro. Eita, e agora? Só para a gente finalizar. Esse aqui vocês conhecem. Obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer meio fraudulento. Você fala assim, fulano de tal é o maior 171. O cara é o maior estelionatário. Aqui, ó. Olha o que é o estelionato. Aí eu digo para você o seguinte, eu conto para você uma cena, então eu vou dizer para vocês o seguinte. Tem um golpinho, que é um golpinho do Pix. Vocês conhecem esse golpinho, um golpinho novo. O sujeito fala assim, ô Paulo Henrique, é o professor Carlos. Eu estou precisando pagar aqui uns boletos. Você se importa em me emprestar um dinheiro? Amanhã eu te pago, assim que abrir o banco. O Paulo Henrique vai falar assim, caramba, o professor está me pedindo dinheiro emprestado. Eu vou emprestar. Aí ele vai lá e me empresta. Porque ele tem bom coração. Mas, depois, no dia seguinte, como eu não paguei, ele vai mandar uma mensagem para mim e falar, professor, aquele dinheiro que o senhor me emprestou ontem, eu vou falar assim, Paulo Henrique, eu não te pedi dinheiro emprestado. Não, professor, eu emprestei. Está aqui o comprovante do TED, o senhor pediu até para fazer do Pix. O senhor pediu até para fazer no nome da Mariazinha. Não, eu acho que você caiu num golpe. Ou seja, alguém clonou meu celular a fim de obter para si ou para um terceiro uma vantagem ilícita em prejuízo do Paulo Henrique, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Ou seja, por intermédio de se fazer passar por uma pessoa, etc. e tal. A pessoa cometeu estelionato? Sim ou não? Cometeu. Então, o que eu quero dizer? Não, apesar de eu também ser professor de direito penal, eu não estou dando aula de direito penal. Portanto, vamos voltar lá no direito civil e vamos voltar lá onde a gente estava. Por que eu contei toda essa história para vocês? Para dizer para vocês o seguinte, que ilícito civil é isso aqui, e somente isso daqui, tá? Artigo 186 e 187. Crime é uma conduta que está descrita numa lei penal e que a lei penal atribui uma pena. Lembre-se, aqui no direito civil, a consequência pelo ilícito é o dever de indenizar. Portanto, nada impede de eu ter um crime que também tenha repercussão no direito civil. Posso dar um exemplo para vocês? Eu já lhe deixo falar, Alexandra? Não, eu acho que você vai responder o que eu queria saber. Tá, vamos lá. O sujeito dirigindo um veículo, deixa eu me exibir aqui, dirigindo um veículo, ele atropela e mata alguém. Este alguém que morreu atropelado é uma pessoa que é um arrimo de família, então ele é como eu, por exemplo. Eu tenho os filhos, eu sustento os meus filhos juntamente com a minha esposa, mas o dinheiro que eu trago, que eu contribuo para o sustento da minha família, faz falta para minha esposa. Então, se eu morrer,
haverá um prejuízo, um dano material, um dano financeiro para minha família. Então, notem, houve um homicídio? Houve. O sujeito vai responder pelo crime do artigo 121? Vai. Qual que é? Vocês viram lá qual que é a pena. Cana, prisão. Mas, além disso, ele causou dano também à minha família, à minha esposa, aos meus filhos, aos meus dependentes? Causou. Então, ele tem que pagar também? Sim, tem que pagar. Isso aconteceu com quem, pessoal? Aconteceu com o filho do Ike Batista, aquele milionário carioca, dono de indústrias petrolíferas, que, inclusive, ficou falido por conta de alguns problemas de gestão que ele cometeu. O nome do filho dele é o Thor. O Thor estava dirigindo um veículo e atropelou uma pessoa que estava indo trabalhar. Ele voltando da balada, essa pessoa indo trabalhar e atropelou uma pessoa. Como, infelizmente, né, aqui no nosso país, existem algumas desigualdades sociais, e aí o sujeito, como tem bons advogados, etc. e tal, ao que me parece, ele não ficou um dia sequer preso, tá? Mas houve uma repercussão também material. E isso uma não atrapalha a outra, pelo contrário, as coisas se favorecem. Então, se eu tiver uma sentença penal condenatória, possível, eu só vou dizer o quanto é o valor da indenização. Eu não vou discutir mais a causa. Devo indenizar ou não devo indenizar? Não. Se no penal já foi condenado, aqui no cível vai só discutir o quanto é que tem que pagar. Tá? Professor. A capacidade de pagamento do Thor é maior do que a capacidade de pagamento do José Mário, um trabalhador operário de uma fábrica aqui de Diadema? Sim, com certeza sim. A indenização vai ser proporcional? A possibilidade também, junto com a extensão do dano? Sim. Isso a gente vai estudar. Quem que fez uma pergunta ou ia fazer? Professor, então, pelo que eu entendi, assim, se haver caso também entrelaçado com a parte penal, aí não se discute se deve ou não ter a indenização, certo? Se ele for condenado no criminal, no civil a gente só discute o valor. E se não tiver nenhum crime, assim, penal, então aí teria que discutir. Aí, no penal, não houve crime, tá? Então, vamos imaginar que simplesmente houve uma lesão a um bem material. Então, digamos que eu, saindo da minha casa, eu fui lá e bati com o meu carro no carro da Giovana. Só amassou, eu não estava sob efeito de álcool, eu não estava sob efeito de drogas, ou seja, eu estava dentro da velocidade, mas por um descuido, eu olhei para o lado e acabei batendo no carro dela. Não foi crime, correto? Porque não há uma conduta, crime do Código de Trânsito, se eu não me engano, no 306 do Código de Trânsito, é dirigir sob efeito de álcool, né? Isso seria crime, então responderia pelo dano que eu causei e pelo crime também, mas eu não estava nessa situação. Então o que eu faço? Eu simplesmente vou indenizar a Giovana. Giovana, teu carro custa R$2.000 para consertar o dano que eu causei. Eu vou lá, pago ela R$2.000, tudo bem. Então, essa é a consequência de um ilícito civil. Agora, por que eu estou indenizando a Giovana? Porque eu tive culpa. Ou seja, eu agi ou por negligência ou por imprudência. Quando eu tenho negligência ou imprudência, vocês troquem esses dois por uma única palavra, chama-se culpa. Todo aquele que agir com culpa tem que indenizar. É a acumulação do artigo 186 com 927.
Beleza? Mas a gente não se preocupem, isso vocês era só para vocês entenderem, porque isso não é o objetivo do nosso estudo hoje. O objetivo do nosso estudo hoje, ele é muito mais simples. Professor, desculpa. Pois não. Nesse caso aí, e se agir com imperícia? Também. Imperícia é ausência de conhecimento técnico, né? Então, vamos imaginar que o médico ele esquece um bisturi na barriga de uma pessoa. O que ele fez? Ele agiu com negligência, com imprudência ou imperícia? Imperícia e imprudência? Na verdade, ele foi negligente, porque ele esqueceu o bisturi na barriga da pessoa. Agora, vamos imaginar que o médico, ele não esqueceu o bisturi na barriga do paciente, mas ele simplesmente, ao invés de ele operar o rim direito, ele operou o esquerdo. O que é negligência, imprudência ou imperícia? Imprudência. Não, continua sendo negligência. Eu peguei vocês. Brincadeira, né? Mas vamos imaginar que ele seja um médico que assuma uma cirurgia, mas ele não sabe fazer uma cirurgia de rim. Ele é um médico oculista. O que ele é? Ele agiu com negligência, com imprudência ou imperícia? Imprudência. Imperícia, porque faltou conhecimento técnico. Ele não tinha conhecimento técnico, ele não sabia operar o rim e ele se meteu a operar o rim de uma pessoa. E aí ele causou dano. Mas não foi um tanto imprudente também, professor? Oi? Mas ele não foi um tanto imprudente também? Olha, poderia ser, tá? Imprudência ou imperícia. Mas o que eu quero ressaltar para vocês? Que a imperícia é a ausência do conhecimento técnico. Ou seja, o sujeito não tem conhecimento técnico e ele que ele deveria ter, né? Ele se mete a fazer uma cirurgia renal, mas ele não tem esse conhecimento técnico. Então, isso é uma atitude de imperícia dele, né? E nesse caso aí, a equipe dele, por exemplo, tem equipe lá, os técnicos e tal, eles já também vão ser processados como imprudentes, né? Toda equipe, né, que fizer a bobagem vai ser... Nós temos no escritório um caso de uma equipe que todinha foi responsabilizada, inclusive o anestesista, exceto o instrumentador, porque o instrumentador ele simplesmente se limita a passar os instrumentos, e nesse caso ele não teve nenhuma participação, mas a gente conseguiu incluir todos os médicos que estavam na equipe, sim, né? E a imprudência, eu dou um exemplo que vai ficar muito claro para vocês entenderem, né? Sabe aquele sujeito que ele acha que ele está apesar de ele estar na marginal, ele acha que ele está em Interlagos, ele sai correndo, costurando, andando em alta velocidade? Esse cara é totalmente imprudente, né? Ele é aquele sujeito que ele acha que vai dar tudo certo, né? Mas ele assume riscos que produzem efeitos. Então, essa imprudência dele, gerando um dano, né, ele fica obrigado a reparar. Aí, quando a gente for estudar isso, vocês vão ver que existe uma pequeníssima, na verdade, grupo, corrente doutrinária, que entende que você pode ter responsabilidade civil sem dano, tá? Mas eu, particularmente, não ensino isso para os meus alunos. Para ter responsabilidade civil, a gente tem que ter dano. Isso porque a gente não quer criar uma indústria de indenização. Então, seria, por exemplo, um sujeito que simplesmente ele me deu uma fechada, eu tive que fazer uma frenagem grande no meu veículo, me assustei, mas não aconteceu nada, foi só um susto. Ou seja, esse aborrecimento
essa corrente pequena diz que a gente teria o dever de indenizar. E eu entendo que não. Eu entendo que para indenizar tem que ter o dano propriamente dito, dano concreto, tá? Bom, mas não é isso que eu quero que vocês aprendam hoje. O que eu quero que vocês aprendam hoje é o quê? Vamos lá, vamos ver se vocês estão espertos aí onde a gente estava estudando. Quem vai? Os negócios jurídicos. Ainda não. A gente estava falando aqui. É os fatos jurídicos. Ilícitos e ilícitos, né? Eu comecei falando pelos atos ilícitos, né? E aí a gente vai encerrar já a nossa... Daqui uns 5, 10 minutos a gente vai encerrar a nossa aula de hoje com essa explicação do ato jurídico lícito, tá? Então, é claro que eu coloquei aqui no 104 para vocês caírem como patos, né? Mas a gente vai voltar lá no 186, porque eu não queria que vocês virem sem isso daqui, ó, tá? Por que eu deixei para depois falar os atos jurídicos lícitos? Porque olha que fácil que são os atos jurídicos lícitos. Aos atos jurídicos lícitos, que não sejam negócios jurídicos, aplicam-se no que couber as disposições do título anterior, que é o título 1, tá? Que começa onde? Aqui no artigo... Professor, 104. compartilha a tela, por favor. Puxa, Professor, não tá ainda bem que vocês me lembraram. Então eu escondi de vocês uma coisa que vocês nem estavam vendo. Olha que coisa. Eu quis fazer uma pegadinha e não deu certo. Mas vamos lá. Vamos aqui no artigo 185. Tá? Aos atos jurídicos lícitos, que não sejam negócios jurídicos, aplicam-se no que couber as disposições do título anterior. E qual que é o título anterior? É o título 1. E é justamente aqui, no artigo 104. Tá? Então, o que a gente tem aqui como fato e ato lícito? Tá? A gente tem o ato jurídico, em sentido estrito, ou meramente lícito, o negócio jurídico e o ato-fato jurídico. Bom, para a gente poder entender isso, o que a gente precisa fazer? Primeira coisa, a gente compreender que são lícitos todas as coisas que não são proibidas. Ô, professor, agora o senhor me pegou. Olha, lembram que eu falei para vocês que o proibido é você violar direito e causar dano a alguém? Se você não violou direito e não causou dano a ninguém, você está diante de um fato lícito. Essa é a primeira regra, a primeira consequência que a gente tem. Tá? Agora, o que a gente precisa pensar? Sobre negócio jurídico. O que é o negócio jurídico? É a primeira coisa que a gente vai conversar e a gente vai encerrar hoje isso. Tá? Depois a gente vai passar para esse aqui e para esse aqui. O que é o negócio jurídico? O negócio jurídico é toda manifestação de vontade, ainda que seja unilateral, como, por exemplo, num testamento, que tem por objetivo criar, modificar ou extinguir direitos. Tá? Então, negócio jurídico é toda manifestação de vontade, ainda que unilateral,
que tenha por objetivo criar, modificar ou extinguir direito. Aí nós estamos diante de um negócio jurídico. E é tipo um contrato, né, feito entre ambas as partes, seria isso? Pode ser, inclusive, um contrato feito sem a bilateralidade. Ah, sim. Um contrato unilateral, uma disposição de última vontade, por exemplo. Já ouviram falar no testamento? Já sim. O testamento é um negócio jurídico onde somente uma pessoa manifesta sua vontade, que é o testador, mas produzirá efeitos para outras pessoas. Mas ele é conhecido como um negócio jurídico unilateral. Agora, um contrato, pessoal, é a manifestação bilateral de vontades. O contrato, ele é a manifestação em que duas pessoas querem criar, modificar ou extinguir direitos. Onde duas pessoas, de uma maneira equivalente, de uma maneira paritária, negociam um objeto, pode ser, por exemplo, a compra e venda de um imóvel, ou a compra e venda de um bem imóvel, negociam isso para que se produzam seus devidos efeitos, para que essas pessoas consigam concretizar aquilo que tinham por objetivo, tinham por vontade. Então, o negócio jurídico, ele é, por conceito, uma manifestação de vontade, ainda que seja de uma pessoa só, de uma única parte, que tem por objetivo criar, modificar ou extinguir direitos. E aí o negócio jurídico, pessoal, ele precisa ser analisado sob alguns aspectos. E o primeiro aspecto, que a gente vai chamar de plano da validade, é o artigo 104. Então, para que o negócio jurídico ele tenha validade, é necessário o preenchimento dos requisitos do artigo 104. Quais são? Primeira coisa, agente capaz. Segunda coisa, o objeto tem que ser lícito, ele tem que ser possível, ele tem que ser determinado, ou pelo menos possível de determinação. E a forma precisa ser a mesma que a lei diz que deve ser observada, ou que não seja proibida a lei. Então, se a forma daquele negócio jurídico for livre, não precisa observar uma forma que a lei determina. Mas a lei pode, por exemplo, no caso de imóveis com valor superior a 30 salários mínimos, a lei pode atribuir uma forma específica, ou seja, por escritura pública. Tá? O Paulo Henrique quer falar, Paulo? Tem uma mão levantada? Quero sim, professor. Pois não, Paulo. É só uma dúvida rápida, só para eu seguir a linha de raciocínio aqui. Então, nenhum ato ilícito prevê pena? Nenhum ato ilícito, você disse? Isso. Nocível, não. Ah, nocível? Nocível, não. Mas no criminal, todo ato antijurídico e típico culmina uma pena. Ou seja, quando você fizer aquilo, necessariamente será punido com uma pena. Entendi. Tá bom? E só também para pode perguntar, quando você precisar. Você tinha comentado sobre um ato proibido, se eu não me engano. E ato proibido seria violar o direito alheio e o que mais? Você diz o ato ilícito, talvez? Não, era alguma coisa sobre proibido, professor. Quando eu estava explicando o penal? Sim, sim. Puxa, agora fora do contexto. É a palavra defeso que está perguntando?
Então, provavelmente, sim. Defeso Só é não sei o proibido. que categoriza, entendeu? Mas você está falando aqui, quando eu estava lendo aqui, a forma prescrita ou não defesa em lei? Não, professor. Você tinha falado sobre imperícia e tudo mais. Eu estava falando que era falta de conhecimento técnico. Tá. Aí logo depois você comentou alguma coisa sobre proibido, que era violar o direito alheio e mais alguma coisa. E é isso que eu estava meio pensando, mas tudo bem. Se eu lembrar depois, você pode falar. Tá bom. Tá bom, obrigado, viu? Se você me der mais indicativos, eu te respondo também. Que eu não lembro agora exatamente o que é que eu estava falando. Tá bom? Mas como também está gravado, de repente, se a gente voltar um pouco na gravação, talvez dê tempo de a gente ver isso aí. Eu me comprometo também a dar uma pesquisada. Beleza, Paulo? Obrigado pela sua participação, viu? Quer dizer que você está atento. Beleza, obrigado. E na próxima, se você quiser me interromper na hora, pode interromper, porque aí a gente não perde o fio. Tá certo. Tá bom? Beleza. Professor. Então, pois não. Desculpa interromper. Eu posso. É que agora eu fiquei com uma dúvida com relação ao ato ilícito. Eu ia fazer a mesma pergunta, né, que o Paulo, só que eu não sei se agora é o momento para falar. É que é de um caso concreto, né? Tô com uma dúvida porque surgiu de um caso concreto que a pessoa cometeu um ilícito, mas ela foi condenada criminalmente, entendeu? E eu fiquei na dúvida. O agora é sempre o momento adequado, Hudson. Pode perguntar. Qual é a dúvida? No caso, por exemplo, do Danilo Gentili, né? Que ele teve aquele caso sem questão ideológica e tal. Mas ele... O Danilo Gentili é polêmico. Qual dos problemas do Danilo Gentili? Da Maria do Rosário, que ele rasgou o veto de censura e ele foi condenado. No caso, ele era para ser civil, né? Porque ele utilizou, né, o Twitter, né, para fazer o ato, e a condenação dele foi no penal, sendo que era um processo do civil, né? Uhum. Ele foi condenado a 2 anos de cadeia, sendo que é só no caso, poderia dizer que é uma difamação, né, que ele fez. Tá. Olha, eu não lembro exatamente o que aconteceu nesse caso. Eu acho que é um caso que ele recebeu um envelope com uma notificação. O envelope estava escrito com um erro de grafia, acho que estava, não lembro, Senado, alguma coisa, federal, acho que era o federal que estava errado. Federal que estava escrito. Federal, né? E aí, eu não sei se ele pegou o envelope, rasgou e passou em cima da genitália dele, alguma coisa assim, não foi? Exatamente. Tá. Bom, aí tem o seguinte, a gente precisa, como eu não vou lembrar exatamente, apesar de ter lembrado de alguns casos, de alguns detalhes sórdidos aí dessa situação, eu não conheço muito esse processo, eu nem sabia que ele havia sido condenado no penal, né? Mas o que eu vou dizer para você é o seguinte, se ele foi condenado no penal, muito provavelmente no cível só basta fixar o valor da indenização. Por quê? Porque provavelmente ele causou algum dano também, ainda que seja um dano moral, um dano à honra, à integridade moral, ou até mesmo à incolumidade pública. Enfim, pode ter acontecido alguma coisa nesse sentido. Então, uma coisa não vai excluir a outra, tá? Agora, uma verdade a gente pode afirmar, toda condenação criminal pode ter uma indenização cível. Agora, nem toda indenização cível vai ser um crime. Isso é um fato, tá? Por quê? Porque crime só vai ser aquilo que tiver descrito pontualmente na lei como sendo crime. Por exemplo, matar alguém é um crime inequivocamente, está lá no 121. Agora, no nosso artigo 186, que fala sobre o que é um ato ilícito, ele fala o seguinte, que a ação ou omissão voluntária com culpa que violar direito e
causar dano ao trem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Ou seja, é uma questão geral e abstrata, assim como lá no artigo 121, matar alguém, ou seja, matar quem? Qualquer pessoa. Ah, matou o Bolsonaro, é crime. Matou o Lula, é crime. Matou o Danilo Gentili, é crime. Matou o professor, é crime. Ou seja, sem exceção, matar qualquer pessoa. Aqui também, qualquer pessoa que causar dano a qualquer pessoa comete ato ilícito. Agora, que dano? Qualquer dano. Lá não, no crime tem que ser matar alguém. Isso é o crime de homicídio. Aqui não, qualquer dano que causar, eu causei dano numa unha do pé, é um ilícito. Eu causei dano no veículo, é um ilícito. Eu causei dano à tua honra, eu fui lá e te ofendi, eu falei que você é ladrão, eu falei que você é mentiroso, eu ofendi a sua honra. Nesse caso, é um ilícito, assim como qualquer outro ilícito civil. Ou seja, eu não tenho várias espécies de ilícito civil. Ilícito civil é todo aquele dano que a gente causar ao trem. No criminal, eu tenho uma conduta que tem que ser uma conduta típica, uma conduta antijurídica para ser crime. Típico é aquilo que está descrito na lei, né? Então, antijurídico é aquilo que causa ojeriza à sociedade, ao direito. Então, portanto, a gente não deseja que tenha pessoas matando as outras, e é por isso que aquilo é um crime, tá? Porque está escrito que aquela conduta humana especial é um crime. Agora, se eu disser para vocês, fazer 10 petequinhas com a bola de futebol, se tiver escrito em alguma lei penal que isso é crime, a gente pode ter uma condenação para isso. Um exemplo mais atual, né, da pandemia, é que começaram a falar o seguinte, que não usar máscara seria crime. E por que não pode ser crime? Porque essa conduta não está descrita no Código Penal. Mas eu posso legislar e criar uma lei. Quem é que pode criar essa lei? Somente a União. Lei penal no Brasil só pode ser legislada pela União. Agora, você fala assim, professor, os municípios estão dando multa para quem não usar máscara. E essa foi uma dúvida. O município pode fazer isso? Não pode? Aí o Supremo foi lá e falou, pode. Pode. Porque a competência para fiscalizar o cumprimento de obrigações é do município. E por quê? Porque a gente tem o dever de não transmitir doenças. Tem uma lei no Código, tem um artigo no Código Penal que fala sobre o crime caramba, agora me fugiu a palavra, mas seria uma espécie de contagiar as pessoas com doenças, né? Então isso é propositalmente, isso é um crime. Você lembra uma vez que o sujeito, isso deu na televisão também, o sujeito lá na Avenida Paulista, ele foi surpreendido espetando com uma agulha nas pessoas alguma coisa que ninguém sabia o que era. Poderia ser uma pessoa que estava disseminando o vírus do HIV, mas, enfim, eu não sei o que deu esse assunto, mas se fosse, ela está transmitindo doença voluntariamente, né? Diferente seria de eu ter, por exemplo, uma doença como HIV e me relacionar sexualmente com algumas pessoas, independente de sexo, homens ou mulheres,
sem saber que eu sou portador do HIV, né, e acabar transmitindo para essas pessoas. Isso é uma coisa. Agora, se eu começar a ter relação sexual sabendo que possuo o vírus, para justamente disseminar esse vírus e mais pessoas se tornarem soropositivo como eu, aí, nesse caso, eu estou fazendo uma disseminação, né? Tem uma palavra que me fugiu agora, tá? Mas isso seria caracterizado um crime. Então é isso. Eu acho que eu respondi sua dúvida. Basicamente, foi uma decisão, o entendimento do juiz que ele está cometendo, já é um ato reiterado dele de cometer um tal ato, no caso, se assim posso dizer? Ou não? Eu entendi então, o que você falou. Do Danilo, eu não sei, tá? Mas pode, assim, a conduta ilícita dele, eu particularmente não vi, tá? Sendo sincero para você, eu tenho uma certa simpatia por assistir algumas vezes o programa, mas eu não assino embaixo de tudo que ele fala, né? Acho ele engraçado, dou risada e tal, mas nesta atitude ele fez lá, ele até pode até ter perdido um pouco da noção, feito coisas que talvez não se deva fazer na televisão e etc e tal, mas existe também uma liberdade de expressão. As pessoas podem falar o que bem pensam, o que imaginam. Eu acho que faz parte da nossa democracia. Não vejo que ele tenha extrapolado algum limite. Seria o do 187, tá, o Hudson? Aquele que é titular de um direito, né, por exemplo, direito de expressão, ao exercê-lo, o direito de uma livre manifestação, direito de expressão e tal, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Então, eventualmente, ele pode ter sido condenado, eu não sei, tá? Eu estou falando só para tentar te dar um norte. Mas, eventualmente, ele foi condenado porque ele pegou um documento expedido pelo Senado Federal, passou na sua genitália e falou assim, ó, estou pouco me lixando para essa notificação. Então, pode ser que, ao exercer esse direito de livre expressão dele, ele tenha exacerbado e aí ele tenha sido condenado por este ato ilícito, tá? Do 187, tá bom? Mas eu posso até tentar me inteirar, não sei se o processo é público, a gente é até curioso saber, né? Mas a linha é essa daí, tá bom? Tá, obrigado, tá, professor? Imagina. Professor, não, você contribuiu bastante. O artigo lá da doença é o artigo 131. E é transmitir moléstia grave. Mas eu acho que seria o 130, tá? Mas a palavra que eu esqueci é da periclitação da vida, é colocar a vida em perigo. Ah, tá. Tá? Tem o contágio venéreo, né? Tá no 130. O contágio de moléstia grave, e tem o 132 também, que é o perigo para a vida ou saúde, né? Então, expor a vida ou a saúde de alguém a perigo, direto e iminente, também é um crime. Isso aqui é sensacional, viu, galera? Quando vocês forem estudar direito penal, é muito bom. Eu, como civilista, não devia dizer isso nunca para vocês, mas... Só uma dúvida que me surgiu agora. Em relação à pensão alimentícia. Tá. Por que o cara é preso? Por que ele cria? Por que que é crime? Se é um ato civil, não é? Um ato... Não entendi. A gente só tem uma modalidade hoje vigente de prisão civil, tá? Essa prisão civil por dívida de alimentos, ela é prevista numa lei esparsa,
que é uma lei de alimentos, própria de alimentos, né? E essa possibilidade é uma possibilidade de prisão administrativa. Então, o sujeito que é preso por não pagar alimentos, ele é preso administrativamente. Então, ele é preso por 30 dias, como forma de coagir ele a pagar os alimentos. Porque, afinal, dever alimentos é uma situação em que geralmente se atinge um direito de uma pessoa incapaz, de uma pessoa que precisa se alimentar, e aquele que deixou de alimentar é a pessoa que tem um vínculo jurídico familiar com essa pessoa que recebe os alimentos. Então, é uma forma que a lei encontrou de coagir essa pessoa a pagar os alimentos. Mas tem regras, tá? Não são todos os alimentos que são cabíveis à prisão civil. São só os 3 últimos da data que se propôs a execução dos alimentos. Então, isso é uma coisa bem delicada, complicada para explicar para vocês, mas eu vou fazer um resumo rápido, que é os últimos 3 alimentos da data que a pessoa entrou com o processo, esses são cabíveis aí a fixação de uma prisão civil, tá? Além desses 3 últimos, todos os que se vencerem durante o curso daquele processo. Então, a ação de alimentos, de execução de alimentos, ela é uma ação que tem rito simplificado e rápido. Então, o sujeito ele já é citado, o juiz já determina a prisão dele. Se ele não pagar, nem justificar porque ele não pagou em 3 dias, ele vai ser preso. Mas tudo isso na prática também não é dessa forma que acontece, tá? Porque precisa localizar a pessoa, tem uma série de procedimentos que a gente tem que cumprir para poder dar conta de chegar nesse patamar. Ah, tá. Tá bom? Entendi. Então tá. Professor, Bom, pessoal, pois não, pode falar. é sobre uma anotação que eu não consegui acompanhar sobre o negócio jurídico, que é toda manifestação de vontade, mesmo que seja unilateral, que tenha por objetivo, eu não consegui acompanhar o que você falou. Criar, modificar ou extinguir direitos. Peraí. Criar, modificar ou extinguir direitos. Obrigada. Imagina. Professor. A Fábia, né, tá levantando. Pode falar. Em relação à vacina agora, que por conta do coronavírus, né? Algumas empresas estão exigindo o cartão para comprovar que a pessoa tomou. No meu serviço tem um senhor que ele falou que não vai tomar e bateu o pé. E a empresa tá meio que falando assim, ó, se você não tomar, você pode ser mandado embora por justa causa. É correto fazer isso? Olha, Thaís, eu vou te falar uma coisa. Até antes da pandemia, eu bati o pé dizendo que isso é incorreto. Professor, mas o que o senhor está falando para mim? Eu estou falando para você o seguinte, que muita coisa foi relativizada em razão da pandemia, dada a gravidade da pandemia. É verdade que esse senhor tem direito de não querer ser vacinado? É verdade. Ele tem absoluto direito. Todos nós somos livres para fazer aquilo que não for proibido. Tá? É o que ele fala. Isso. Porém, o direito dele não se sobrepõe ao direito da coletividade. Então, você vê as campanhas de vacinação que têm por objetivo conscientizar as pessoas, fazer com que as pessoas acabem se vacinando. Tem os artistas que falam vacina, viva o SUS, eu sou pela vacina, tal. Quem não quiser se vacinar está colocando o outro em risco. E
a empresa vai poder demitir ele por justa causa, sim. Agora, justa causa não é uma punição gravíssima, se você for pensar. A justa causa é a rescisão do contrato de trabalho por um fato que a empresa não deu causa. Então, ele está mandando embora, o empregado está rescindindo o contrato de trabalho porque o empregado teve uma culpa na rescisão e ele deu uma justa causa. Ou seja, o empregador não está mandando ele embora à toa, está mandando ele embora porque ele vai colocar em risco todos os demais funcionários. E não é justo colocar em risco a saúde de todo mundo. Então, fala pro teu chefe que se quiser mandar ele embora, pode mandar. E se ele entrar com uma ação, existe uma tese muito consolidada já para a defesa dele. Inclusive, já teve um caso que acho que foi uma faxineira de um hospital que não quis tomar e o hospital mandou também embora e ela foi na justiça, só que a juíza alegou exatamente isso que você está falando, da saúde pública, né? O direito dela não pode se sobrepor ao de todo mundo. Porque, veja só, essa pessoa que não se vacina, ela pode transmitir para quem dividiu o ônibus com ela, para quem ela tiver no metrô, para o pessoal da empresa. Então, é muita gente que ela está... E é assim, eu respeito quem não queira se vacinar. Não tenho nada a dizer para essa pessoa. Mas nada também... O que eu tenho para dizer para essa pessoa é arque com as consequências da sua decisão. É assim que os adultos agem, né? Então, vai na justiça, tem que, inclusive, pagar custas e sucumbência. Porque não é justo uma atitude dessa. Agora, se eu estou no escritório e uma pessoa vem me procurar para propor uma ação desse tipo, por dinheiro nenhum, eu entro com a ação. Simples assim. Tá bom? Bom, a Fábia queria falar alguma coisa? Não, tava eu já com a tinha mão tirado levantada. minha dúvida já, obrigada. Então tá bom. Perfeito. Mas aí dá para ganhar o caso aí, professor. Nesse caso, você fala que a pessoa tinha medo de agulha, né? Trauma. Você sabe que... De morrer, né? Ele fala que tem medo de morrer. Pois é. Eu vou dizer para vocês o seguinte. Só brincadeira. A gente precisa, mas eu sei que é brincadeira, evidentemente. Mas eu já quero aproveitar esse ensejo para dar para vocês uma lição. Eu tenho algumas alunas, alunos eu não sei, tá? Não tive notícia, mas eu tenho algumas alunas, já foram alunas, que são alunas, enfim, que são garotas de programa, que são acompanhantes, né? Seja terapeuta, massagista, etc. E nem elas aceitam qualquer tipo de cliente. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, essa profissão delas é uma profissão considerada menos importante, a sociedade tem muito preconceito, etc. e tal. E vou dizer para vocês, elas também não topam qualquer coisa. Os advogados, os meus alunos, pelo menos, eles serão ensinados por mim que a gente tem que patrocinar causas justas, causas que são viáveis. Por quê? Porque quando eu defendo um cliente, eu mergulho de cabeça. Eu entro naquela causa como se fosse a causa da minha vida. E assim é a cultura do meu escritório. A gente tem isso no nosso DNA. A gente não quer defender por defender. A gente não quer processar por processar. A gente quer defender
o legítimo interesse daquele nosso cliente. E é por isso que a gente ensina para os nossos alunos. O professor Thomas hoje contou para vocês uma particularidade. Alguns professores da casa trabalham no escritório, né? E a gente tem um DNA, o professor Renato Conilho, que é professor de prática jurídica, penal, o professor Tiago Bastos, a professora Janaína, o professor Tomás Evícios como consultor, né? Então a gente tem um DNA que a gente defende interesses que a gente, num primeiro momento, a gente comprou a ideia. Primeiro, eu preciso me convencer que você tem aquele direito. Eu preciso saber que se você tem boa intenção, boa fé, e aí a gente faz uma defesa. Então, é isso que eu quero ensinar para os meus alunos. Se você estiver diante de uma causa como essa que eu acabei de mencionar, do senhor que não quis se vacinar, etc. e tal, de repente ele chega no meu escritório e ele dá um justo motivo. Ele fala, se eu vacinar, o meu médico falou que eu morro. Está aqui escrito, está aqui. De repente tem um justo motivo. E aí é o caso de ele ser licenciado, é o caso de uma outra providência que não é justa causa. Então a gente vai sempre analisar tudo, a gente vai orientar o cliente, a gente não vai agir com preconceitos, tá? Preconceitos, ou seja, conceitos concebidos previamente, a gente vai sempre se balizar por aquilo que é justo, aquilo que é possível. E é isso que eu ensino vocês. Você não precisa saber mais nada de direito, porque está tudo possível de você aprender, de você estudar para cada caso, como eu fiz. Eu saí da faculdade, o professor Thomas contou quando foi, quer dizer, ele contou que eu fui aluno, eu acho que eu já tinha contado, mas isso tem mais de 11 anos, tá? Que eu estava na Campos Sales como aluno. E aí, eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu não saí da faculdade sabendo tudo, não. Eu fui me aprimorando, eu fui afiando o meu machado quando eu estava advogando. Mas o meu cliente, ele sabia que ele estava contratando uma pessoa dedicada, uma pessoa empenhada. Então, se você não aprender tudo, não tem problema. Mas uma única coisa você precisa aprender. A ser ético, a ser moral, a ser humano. E aí você vai tocar qualquer causa justa e você vai tocar. Essa é a palavra de ordem. Esse é o artigo que vocês não podem esquecer nunca na vida de vocês. Bom, como a gente acabou avançando um pouquinho, faltam 8 minutos para as 10, e aí já falei para vocês, no dia que a gente tiver presencial lá na nossa super aula tal, alguém leve uma camisa de força já para me barrar, para me bloquear, porque senão eu solto e fico até o amanhecer. Então, a gente vai encerrar a nossa aula de hoje, mas toda vez eu sempre trago para vocês uma reflexão. Essa da ética veio de brinde hoje, mas a reflexão que eu preparei para vocês hoje é a seguinte, é dessa imagem aqui que eu estou exibindo para vocês. É a imagem de um chefe de cozinha que acaba de terminar um prato e está aqui os ingredientes. Vocês estão vendo, né? Muito bem. Sim, e aí, sim. a reflexão que eu quero deixar para vocês é a seguinte: seja o líder da sua vida. Tenha controle da sua vida. Não deixe ninguém e nada atrapalhar você de atingir as suas metas de vida. Seja você o chefe da sua vida. Seja você o chefe do seu escritório. É isso que dialoga com essa mensagem que eu acabei de deixar para vocês sobre a ética. Porque quando você lidera a sua vida, você escolhe o caminho que você quer andar. Você escolhe se você quer ser um advogado do bem, um advogado do mal. Você escolhe se você quer ser uma pessoa estudiosa ou uma pessoa desleixada, negligente com os estudos.
superar os limites, não deixar com que ninguém e nada atrapalhe a sua vida, é se livrar de amigo que te chama para ir jogar bola ou para ir para a praia na hora em que você precisa estudar para fazer a leitura de uma aula que você perdeu. E faça diferença na vida dos teus amigos, né? Dessas pessoas que você que não colaboram com o seu crescimento. Tome o controle da sua vida, sendo ético, sendo humano, sendo dedicado. Pecado que as religiões cristãs sempre dizem, na verdade, por significado da palavra, quer dizer errar o alvo. Se você não acertar o seu alvo, se você não atingir a sua meta, você está pecando. É simples assim. As outras religiões nem trabalham com essa palavra, mas todas elas trabalham com essa questão de atingir o alvo, atingir o seu objetivo. Então, não se desviem das metas e dos alvos que vocês têm. Nessa semana, que agora é uma quarta-feira, tem mais 2 dias de semana ainda, mas tem um fim de semana, tem um feriado também prolongado. Quarta-feira nós estamos aí de volta. Mas nessa semana, reflitam sobre isso. Vocês vão ter tempo de descanso, então vocês têm tempo para descansar, tem tempo para vocês repensar e organizar os estudos. A gente vai se aproximando do período de provas. Eu quero que vocês tenham uma semana incrível, quero que vocês tenham uma prova incrível, quero que vocês tenham uma vida profissional incrível. Não me compete somente ensinar para vocês direito, eu preciso ensinar para vocês o verdadeiro direito, que é se tornar um advogado campeão, um profissional campeão, um operador do direito campeão. Então, essas são as minhas palavras de hoje. Eu quero que vocês notem que eu faço de tudo para que vocês se sintam bem, para que vocês se sintam felizes. Trouxe o professor Thomas hoje para conversar com vocês. Nem todos os alunos tiveram essa oportunidade. Isso eu sei que é raro, até porque ele é um só, né? Mas eu fui lá com jeitinho, gozei da minha amizade com ele, do prestígio que ele tem. Ele veio, conversou, tiramos dúvidas, resolvemos os problemas dos e-mails, e essa é a minha colaboração para vocês alcançarem o sucesso de vocês, e terem uma vida de estudantes campeões. Agora, fica nas mãos de vocês. Eu consigo ajudar vocês, basicamente, toda quarta-feira, das 8 da noite, das 7 da noite até às 10. O restante é com vocês. Eu acredito em vocês. E eu preciso de vocês. Fiquem com Deus, uma excelente noite. E eu estou aqui ainda mais uns minutinhos, se alguém tiver alguma dúvida e quiser falar alguma coisa. Aula encerrada. Boa noite, professor. Obrigada. Tchau, professor. Muito obrigada. Boa noite, professor. Tchau, professor. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite.